Controle. Então, irmãos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 2. Vamos ler versos 20 a 23. Colossenses 2, versos 20 a 23. Todos já acharam? Vou ler. Se morrestes com Cristo, olha, presta atenção no que você está lendo. Se morrestes com Cristo para quê? Para os rudimentos do mundo. Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Agora vem as ordens. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques naquilo. Segundo preceitos e doutrinas de quem? De Deus? Não, dos homens. Porque todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas que são essas ordenanças, olha lá, com efeito, tem aparência de sabedoria. Como culto, repare bem, culto de si mesmo. Porém, o que é isso? Falsa humildade, agora entra o asceticismo. Rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então vamos àquela perguntinha que eu estou fazendo aqui desde o dia 8 de outubro, do ano passado. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Então o que acontece com a igreja quando entra a falsa doutrina? Primeira coisa que a falsa doutrina faz é esconder o que Cristo fez na cruz, é substituir o que Cristo fez na cruz por obrigações e ordenanças que eu tenho que praticar e fazer. Então, quando a falsa doutrina ela entra na igreja, ela esconde a obra da cruz, o sacrifício perfeito. Ela vai direcionar a mente das pessoas para outras coisas, para outros focos, para outras direções. E conforme essas falsas doutrinas vão sendo ensinadas e praticadas, o que elas criam na mente das pessoas? Elas criam um véu que torna a pessoa incapacitada de enxergar o que foi feito na cruz. É como uma névoa que vem na mente da pessoa, aquele monte de ordenanças e coisas e doutrinas, aquilo cai ali e se torna uma coisa espessa, uma neve espessa, e quando ela olha para a cruz, ela não consegue ter clareza de que a única coisa que liberta o homem, que tem poder de salvação, e é a forma de Deus agir em favor do homem, é o que foi feito por Cristo na cruz. Então a falsa doutrina, quando entra na igreja, ela perverte a mente das pessoas. Elas levam as pessoas para direções que não é o evangelho. E a consequência disso é que a pessoa começa a ficar em aflição, em conflito. Ela não tem certeza se é salva, ela não tem convicção se foi liberta. E esse véu cai na mente dela e apaga tudo que foi feito na cruz em nosso favor. Então vou repetir. Tudo que precisava ser feito para que o homem fosse salvo, fosse liberto, fosse justificado, abençoado, se tornasse herdeiro de Deus, templo do Espírito Santo, o homem não faz nada. Já foi feito por Cristo na cruz. Agora, o que é viver pela fé? É eu ter conhecimento do que foi feito e minha vida vai ser gerenciada pela fé que esse conhecimento trouxe para mim. Entende? Então, fé sem conhecimento não é a verdadeira fé. Por isso que a palavra diz que a fé vem como? A fé vem pela pregação e pelo ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Não, a palavra de Cristo. Então a verdadeira fé ela é associada a um conhecimento. Então na medida que esse conhecimento vem chegando a mim,
me traz informações da verdadeira fé, essa verdadeira fé brota no meu espírito, na minha mente, no meu coração, pelo conhecimento que me foi dado. Agora, se eu não tenho conhecimento do Evangelho, eu tenho uma fé falsa. A minha fé, ela se baseia nisso. Eu quero que Deus resolva os meus problemas, eu quero que Deus mude minha vida, eu quero que Deus me prospere. Eu só ando atrás de Deus para ter alguma bênção, algum favorecimento. Eu só quero crer nisso, eu não tenho fé com conhecimento do Evangelho. Então é uma fé humana, é uma fé que depende, ela quer coisas de Deus, ela só anda atrás de Deus para obter benefícios. Isso não é a fé evangélica. A fé evangélica é produzida pelo conhecimento do Evangelho. Por isso que Jesus Cristo diz, você vai conhecer a verdade, conhecer. A verdade conhecida vai ter uma ação na tua vida. O que ela vai fazer em seu favor? Ela vai te libertar. Por isso que nós já dissemos, o homem é liberto por quê? Pelo conhecimento. Então, 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Quais são as 4? Você já me ouviu falar isso muito. É o asceticismo, gnosticismo, misticismo e o judaísmo. Como hoje nós vamos falar do asceticismo, então vamos comentar sobre o gnosticismo. Então o que é o gnosticismo? Presta atenção. Deus é espírito, Deus não é uma emoção, Deus não é um sentimento bom. A fé é uma convicção do conhecimento da verdade. Fé não é eu acordei esse dia me sentindo bem, estou com a maior fé. Porque as pessoas ligam, elas acham que acreditar é se sentir bem. Se elas se sentem mal, elas não estão acreditando. Então elas confundem fé, que é convicção que vem de um conhecimento, por um monte de emoções. E a maior parte das emoções não são favoráveis, elas são contrárias a nós mesmos. A pessoa acorda triste, fica angustiada, fica depressiva, sente medo, sente insegurança. E ela pensa que a fé está ligada a isso. Fé não é emoção. E Deus também não é uma emoção. Ai, eu estou sentindo Deus. Acabou a música, Deus foi embora, eu não sinto mais nada. Eu venho num culto, canto, choro. Ai, que lindo. Quando eu vou embora, eu acordo na segunda-feira, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, trabalhar. Eu estou me sentindo mal, a carne não acordou direito, eu não estou sentindo Deus, parece que Deus me abandonou. Então eu associo Deus ao, eu estou me sentindo bem e estou sentindo Deus. Quando eu estou me sentindo mal, Deus me abandonou. Então Deus não é uma emoção, não é eu me sentir bem. Deus não é um sentimento, Ele é espírito, a substância dele é espírito. Agora o gnosticismo, ele quer um Deus na carne, um Deus emocional, um Deus que me apaga, me aquece, me faz chacoalhar, me descontrola, e faz eu cair no chão, me faz gritar, e me faz chorar. É um Deus emoção, é um Deus gnóstico, que ele só se manifesta no meu mundo emocional. Se a pessoa é um crente novinho, está alguns meses, ela vai ter um início emocional, ela vai chorar quando ela vai ouvir uma música, quando fala alguma coisa de Deus, ela vai chorar. Mas depois de um tempo, o próprio Deus elimina as emoções para tirar ela dessa meninice, desse falso conceito de Deus. Ela tem que amadurecer e andar por fé, não por aquilo que ela sente. Então, o gnosticismo, eu quero ter experiências espirituais. Eu quero ter contato com espíritos, eu quero ter coisas com o mundo espiritual que mexam comigo, não importa a fonte. Então você vê um monte de gente gritando, chorando, falando em línguas. Você vê uns vídeos na internet, todo mundo sapateando, gritando, rodando. Um cai, outro levanta, outro roda, outro... Uma loucura que não tem nada a ver com a verdadeira fé do Evangelho. É daí que vem essas músicas, sapato de fogo, o cara fazendo assim com as pernas, está com sapato de fogo, canela de fogo, coisa que não existe na Bíblia, né? Aí você vê essa bagunça que fala o que é culto, que é poder, mas que não passa de uma feitiçaria e uma manifestação da carne. E nesse meio surgem aqueles que falam que têm dons de revelação. E eles começam, Deus me revelou isso no meio desse auê todo do culto. De alguém falando em línguas alto, gritando, todo mundo presta atenção, Deus vai falar, Deus manda te dizer.
Deus me revela isso, Deus me revela aquilo, Deus me revela, e começa a dizer que está vindo um monte de coisa nele, que é revelação de Deus, mas é coisa da cabeça dele, coisa produzida por um mundo emocional, coisa produzida por aquele ambiente de gritaria, de chacoalhar, de gritar, entende? É uma produção carnal de todo esse tipo de coisa. Quando você vai ver, não tem nada a ver com a palavra de Deus, é um ambiente emocional exagerado, e as pessoas querem sentir isso. Se elas não sentirem isso, Deus não está presente. Você canta um louvor de adoração, está todo mundo calmo, ninguém está, oh glória, aleluia. Aí você começa a cantar um corinho, cai fogo, desce fogo, sobe fogo, ou o varão de branco chegou, todo mundo começa, uma loucura. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E isso vem lá de milhares e milhares de anos atrás. Isso entrou na igreja dos Colossenses. Qual outra coisa? O misticismo, presta atenção. Você vai numa igreja hoje, tem um pouquinho de macumba, espiritismo, catolicismo. Olha, eu falo isso e vou falar muito. E um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Né? Você vai no culto lá, dão água orada, óleo ungido, corredor de sal grosso, camisa do avesso, dá um nó, o pastor vai desamarrar a camisa, vai desamarrar a sua vida, vassoura ungida para limpar a tua casa, frasquinho de suco de uva, que é o sangue de Jesus, para passar nos umbrais da porta, banho de descarrego, sabonete ungido, perfume ungido, uma série, água orada, água benta da igreja católica, que fazia sinal da cruz, agora é água orada do Rio Jordão. E você vai num ambiente desse, sexta-feira do descarrego. De onde vem essas palavras, rosa ungida? Tudo na macumba, que são coisas que eles usam lá. Mas para atrair as pessoas, eles trouxeram tudo isso para dentro da igreja. Então, um monte de gente ali, dominado por isso, escravizado, que não conhece o Evangelho da graça de Deus. Mas eles são escravos dessa coisa chamada misticismo. Entende? E isso vive dentro deles. Isso é um culto. Onde já se viu fazer um corredor de sal grosso na igreja, com um monte de porta de madeira assim, o indivíduo tira o sapato e vai andando ali para ser liberto, passando pelas portas. Você já se cansou de ouvir eu falar isso, né? Isso está dentro de uma igreja que se fala em nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo é o Senhor, né? E aí acontece o quê? Nesses ambientes, esses objetos, eles se tornam coisas sagradas. Lá no catolicismo, uma medalhinha de Aparecida era uma coisa sagrada. O rosário, né? Os santinhos. Agora, no meio evangélico, todas essas coisas se tornaram poderosas. Uma rosinha poderosa, uma chavinha de casa própria, um tijolinho ungido para você ter fé para comprar sua casa própria. Tudo isso se tornou objetos sagrados. E neste momento que eu estou falando isso para vocês, existe no Brasil todo milhares de pessoas em lugares assim, que hoje vão sair com essas coisas ungidas, acreditando que Jesus está nisso. E elas não conhecem o Evangelho na graça de Deus, elas estão num buraco de perdição. E isso é tido como uma igreja evangélica. Está claro isso na tua mente? A quarta coisa é o judaísmo. Nós temos que entender. A velha aliança foi dada por Deus, a lei de Moisés foi dada por Deus, todo o Velho Testamento, tudo isso foi dado por Deus. A escritura da velha aliança é inspirada por Deus. Claro, tudo isso foi inspirado por Deus, veio do próprio Deus. Os sacrifícios dos animais, a construção do templo, que era tabernáculo, os sacerdotes, o sangue derramado, tudo isso veio de Deus? Tudo isso veio de Deus. Mas tudo isso apontava para um futuro, para alguém que viria no futuro, que iria ser o sacrifício perfeito, o verdadeiro sangue seria derramado, e quando ele viesse e cumprisse todas essas ordenanças da lei, o próprio Deus que deu a lei poria um fim em tudo aquilo. E no sangue dele estabeleceria uma nova aliança. Então nós temos que entender o que Paulo fala. Paulo era um judeu, nasceu no judaísmo, praticava tudo aquilo, era perseguidor da igreja, consentia na morte dos santos da igreja
lá primitiva, e não entendia isso. Ele defendia a religião dele. Um dia Jesus se revelou para ele, tirou o véu, e esse próprio judeu que creu em Jesus, que viu Jesus, que escreveu 14 cartas da nova aliança, a ele foi revelado o evangelho da graça de Deus, ele mesmo, que viveu debaixo de todo o ensinamento do Velho Testamento. Um dia, quando ele entendeu o evangelho da graça de Deus, ele disse: o fim de todo esse sistema religioso, de todo esse judaísmo, dos sacerdotes, das festas judaicas, da doutrina dos alimentos, dos sacrifícios, de tudo aquilo, o fim de tudo aquilo é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então eu tenho que entender que a velha aliança, estou tão cansado de falar isso, a velha aliança, os símbolos, tudo aquilo que era do judaísmo acabou na cruz. A lei dada por Deus para o povo judeu acabou na cruz. Tudo aquilo acabou. Se eu pegar a igreja do Novo Testamento e subjugá-la nas doutrinas da velha aliança, eu me desligo de Cristo, eu não estou na graça de Deus. Eu levo a igreja a viver debaixo do véu do Velho Testamento. Você entende o que eu estou dizendo? Se você pegasse Elias, eu já dei esse exemplo 1000 vezes. Elias fez cair fogo do céu, matou os 450 profetas de Baal, fez coisas extraordinárias. Se você pudesse bater um papo com ele, Elias, fala alguma coisa do evangelho da graça de Deus, só para você entender. Ele poderia falar como foi empolgante matar os profetas de Baal, o fogo caiu do céu, né? Ele fez coisas extraordinárias, mas ele ia dizer assim para você: o que é o que você está falando? O que é o evangelho da graça de Deus? Ele não entendeu nada. O evangelho da graça de Deus era uma coisa oculta. Aqueles personagens todos da velha aliança, eles entenderam que alguém viria no futuro e pararam ali. Mas depois da cruz, eles não tiveram conhecimento de nada. Por quê? Porque Cristo, eles nem sabiam que a religião deles ia acabar. Eles viviam antes da cruz, em vigor, a lei. Eles não tinham conhecimento que lá no futuro, aqueles que ele esperava, que seria o rei de Israel, viria, e ele mesmo cumpriria a religião deles e poria um fim na religião deles. Ele não sabia nada, gente. Vocês estão entendendo ou não? Né? O próprio rei Salomão pediu sabedoria, teve sabedoria e tal. Escreveu lá os provérbios, Eclesiastes, aquelas coisas todas. Você acha que ele entendeu o evangelho da graça de Deus? Ele teve uma sabedoria qual nenhum outro teve na terra, a Bíblia diz. Mas se você fosse bater um papo com ele, ele que construiu o templo de Salomão, era um tabernáculo, ele era filho de Davi e construiu o templo de Salomão. Ele só iria falar do templo, da riqueza do altar, daquelas coisas todas, foi maravilhoso. Deus trouxe recursos, o período que ele foi rei foi um período de paz para Israel. Mas ele não ia te ensinar nada sobre a nova aliança, o Novo Testamento, a graça de Deus, a regeneração. Entende? Porque ele não teve conhecimento, era um conhecimento no futuro que haveria de vir. E veio depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou e estabeleceu no seu sangue a nova aliança. Então, pastor, vamos jogar fora o Velho Testamento? Não, o Velho Testamento é muito útil, mas eu tenho que voltar para o Velho Testamento quando eu enxergo o Evangelho. Porque eu, com conhecimento do Evangelho, quando olho para o Velho Testamento, eu vejo que tudo aquilo se cumpriu e que acabou. Que o próprio Deus trouxe aquilo e Ele mesmo pôs um fim naquilo. E Deus não se relaciona comigo baseado na velha aliança. Como que Deus se relaciona comigo hoje? Baseado no Evangelho. O próprio Deus removeu a velha aliança e não se relaciona mais comigo através dos sacrifícios, daqueles sacerdotes, daqueles rituais. Aquilo para Ele acabou. Ele se relaciona comigo agora através de Cristo e da nova aliança. Então, se eu pegar a igreja e levar para aquelas doutrinas lá, eu não posso agradar a Deus, porque Ele mesmo eliminou aquilo. E eu estou desprezando o novo relacionamento de Deus
que Ele trouxe para mim através do Evangelho. Então toda a igreja, a turma não gosta disso, que deixa o povo escravizado com aquela cabeça do Velho Testamento, está debaixo do véu. Como nós viemos debaixo do véu, nós vivemos um período debaixo do véu, até entender o que era o Evangelho da graça de Deus. Então isso entrou na igreja dos Colossenses, e eles perderam Cristo de vista, a obra da cruz de vista. E Paulo vai escrevendo esta carta para trabalhar na mente deles, trazê-los de volta para a sobriedade. Agora vamos ler de novo o texto, do verso 20 do capítulo 2 até o 23. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, olha lá. Porque, como se vocês vivessem no mundo, vocês vão se sujeitar às ordens. O que são ordenanças? Ordens religiosas, ordens que é posta na tua cabeça e querem te ordenar coisas. Quais coisas? Olha lá, não pode manusear isso, você não pode mexer nisso. Você não pode comer essa comida, não pode provar, você não pode tocar naquilo, você não pode fazer isso. Repare bem, existe um falso evangelho de proibições, você não pode um monte de coisa. Não pode, nós vamos falar isso daqui a pouco. E tem uma outra lista, você é obrigado, vem as ordenanças, você tem que fazer isso, tem. Se não fizer, vai perder a salvação. Então Paulo fala aqui, como você vai se sujeitar a essas ordens? Não pode manusear isso, não pode provar aquilo, não pode tocar naquilo outro. O que são essas coisas, essas ordens? Preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Agora Paulo fala, essas ordenanças parecem uma coisa sábia? Parece, tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, é um culto que você presta a elas. Falsa humildade, e o rigor ascético, o rigor que traz o sofrimento. Então vamos trabalhar no verso 20. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, é isso que eu tenho que entender, que nós morremos juntamente com Cristo. Vamos à historinha. Deus fez o primeiro casal, pôs o casal no jardim do Éden e deu uma ordem, não coma do fruto, o dia que comer vai morrer. Eles comeram e eles morreram, mas continuaram vivos. Eles se tornaram pecadores, a destruição entrou neles, já expliquei isso muitas vezes. Eles se tornaram um casal pervertido, estragado, corrompido, todo defeituoso, todo contaminado. Eles tiveram filhos e filhas, e todos os que são geração deles, nós somos geração deles, nascem como eles, todos estragados. O pecado não é eu cometer uma coisa externa. O pecado é que eu vivo em decomposição. Eu estou numa natureza chamada natureza carnal, programada para praticar todas as coisas erradas. Uma natureza maligna, contrária a Deus. E eu herdei isso de Adão. Quando eu nasci, milhares e milhares de anos depois deles, eu herdei o resultado da desobediência. E eu nasci totalmente pervertido como eles. Estragado, nasci morto já. Quando Deus fez o primeiro casal, eles eram cabeça da raça humana. Toda a raça humana já estava embutida neles. Deus deu o poder a eles de se procriarem, se multiplicarem, de encher a terra. Então eles se multiplicaram e encheram a terra de um monte de filhos pervertidos e estragados. Nós estávamos neles. Você vai falar assim, mas eu não tenho culpa, eu nasci assim, a culpa foi de Adão, foi. Mas como eu vim da genética dele, eu nasci como ele, estragado como ele ficou. Eu estava incluído nele. Agora o que Deus vai fazer? Deus vai encerrar essa primeira criação. Aonde que ela vai encerrar? Ele vai encerrar na cruz. Essa primeira criação corrompida, estragada, Deus vai julgá-la e matá-la na cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, entenda isso. Deus nos incluiu nele, é a doutrina da inclusão. Um fez por todos, e o efeito do que ele fez passa a vigorar na vida de todos. O efeito do pecado de Adão foi ele que fez, mas passou a vigorar na vida de todos os seus descendentes.
O que Cristo fez na cruz, eu fui incluído. O efeito do que Ele fez na cruz, eu fui incluído e eu entro dentro daquilo que Ele fez na cruz. Adão fez e eu fui incluído e sofri o efeito. Jesus Cristo fez, eu fui incluído e recebi o efeito do que Ele fez na cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, Deus pega a velha criação e crava neles, são os pecadores. Quando Cristo está morrendo, Ele não está sozinho. Todos nós estamos incluídos naquela morte dele. Entende? Assim como nós estávamos incluídos em Adão, recebemos o resultado do que ele fez, Deus nos incluiu em Cristo e nós recebemos o resultado do que Ele fez ali. A mesma coisa que aconteceu em Gênesis acontece na cruz. Então nós que cremos, nós morremos com Cristo na cruz. Nós morremos para a velha criação. Todo esse sistema corrompido, apesar de você estar vivendo aqui nessa sociedade, nesse mundo, na ótica de Deus, você já morreu para tudo isso. Você não faz parte dessa corrupção. Você é uma nova criação em Cristo. Uma nova criação em Cristo. Só pela graça que você vai entender essa inclusão. Então o próprio Deus nos matou em Cristo. Nós morremos para a religião, morremos para a velha aliança, morremos para esse sistema do mundo. Vivemos aqui, temos que trabalhar, que comer. Mas na ótica de Deus nós estamos mortos para tudo isso. Nós somos de uma outra dimensão. A igreja é dos lugares celestiais, de uma outra dimensão. Então se isso aconteceu comigo, porque eu vou voltar antes de tudo isso e ficar debaixo das ordenanças da religião. Não pode fazer isso, não pode. Que vem como fruto do conhecimento da lei. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então vamos trabalhar na palavra, vamos lá. Vamos ver a nossa morte com Cristo. Olha lá. Romanos capítulo 6, abre lá. Romanos capítulo de número 6. Verso 5. Vamos ler desde o verso 1, mas a tônica é o verso 5 e alguns outros versos. Que diremos, pois? Romanos 6, 1. Ele está fazendo uma pergunta. Vou permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, quanto mais eu pecar, maior será a graça? Não, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Então nós morremos para o pecado. O pecado foi eliminado, essa corrupção foi eliminada. Nós morremos para esse sistema, estamos mortos para o pecado. Ou porventura ignorais que nós fomos, que todos os que fomos batizados em Cristo, lá, fomos o verdadeiro batismo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em nova vida. Olha lá, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, quem ela olha o velhão aqui, ó. O velho homem foi morto na cruz, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos, cremos que também com ele viveremos. Então nós somos unidos na semelhança da sua morte, nós morremos para o pecado, nós morremos para a velha criação. O que é a velha criação? Tudo aquilo que aconteceu até a cruz. Da cruz para frente começa a nova criação, a nova raça de homens nascidos de novo. Surge a igreja, os verdadeiros filhos de Deus justificados. Começa a nova criatura que vem daqueles que creem que faziam parte da velha criação. Está difícil entender isso? Não. É pela fé que a gente entende isso. Então nós somos uma nova criação. Depois da cruz começa uma nova raça. Raça de homens nascidos do Espírito, presos ainda numa natureza terrena. Mas eles são homens celestiais, homens do mundo invisível. Seres sobrenaturais que são chamados filhos de Deus.
Então nós somos unidos na semelhança da morte e fomos unidos na semelhança da sua ressurreição. É por isso que dentro de você brotou um novo entendimento, uma nova vida, uma nova compreensão. Você acordou de um sono e está entendendo o Evangelho. Só entende o Evangelho quem foi despertado. Quem não foi despertado não vai entender. Aconteceu algo dentro de você, você ressurgiu, acordou. Eu estou entendendo, porque a nossa linguagem do Evangelho, para quem está nas trevas, mesmo estando dentro de uma igreja, é uma coisa horrível, não tem atração, não tem vitória, não tem conquista, não tem prosperidade, não tem os milagres, as curas. Se bem que Deus pode fazer tudo isso, é uma linguagem que não atrai. O Evangelho verdadeiro não é de atrair ninguém. Só atrai a nova criação, quem nasceu de novo. A hora que entende, era isso que eu procurava e não sabia. Porque nasceu de novo, faz parte da nova criação. Então nós somos unidos com o Senhor na semelhança da sua morte. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vai um pouquinho para frente, vem primeiro aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Verso 14. Abra aí, leia e memorize. Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Olha lá. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Adão pecou por todos. Logo, todos se tornaram pecadores. Cristo morreu por todos. Eu fui incluído. Logo, todos morreram. Quem são esses todos? São os chamados, os predestinados. As ovelhas ouvirão a minha voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, Cristo morreu, olha lá, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Então, você pode perguntar, como assim não vou viver mais para mim? Eu tenho que viver para Deus. Então viver para Deus já está dentro da igreja 24 horas por dia, entrar num convento e não ver mais ninguém, me isolar do mundo, entrar num mosteiro e viver lá escondido. Não! Quando você está almoçando, você vive para Deus agora. Tudo, você é de Deus agora, a tua vida, tudo que você faz, trabalha, estuda, se alimenta, dorme, você vive para Deus, você é de Deus, a tua vida agora você vive para Deus. Tudo que você faz. Então, cuidado que eu não vou fazer isso. Cuidado. Não, vai viver a sua vida normalmente. Você é de Deus, agora você vive para Deus. Antigamente você vivia para o pecado e para a morte. Agora a tua vida você vive ela para Deus. Mesmo vivendo para você. Então o teu trabalho agora é para Deus. Pastor, quer dizer que você nunca vai ser perfeito. Não se iludam. Mas agora as 24 horas que você viveu, você comeu, trabalhou, descansou, se divertiu. Parece que foi tudo para você, mas essa vida é de Deus. Você está vivendo, está comendo, está trabalhando, está respirando para Deus, ainda que seja para você. Nós vivemos para Deus. A tua vida é vivida agora para Deus. Eu vivia para a morte, para o pecado antes de conhecer. Mas agora tudo que eu faço, até dormir, eu durmo, minha vida eu vivo para Deus, eu durmo para Deus. Tudo a gente é de Deus agora. Ele morreu por todos para que esses, vou ler porque eu não memorizei direito, vamos lá. Ele morreu por todos, verso 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, pastor, quer dizer que eu não posso desejar comprar alguma coisa? É errado, eu estou vivendo para mim? Não. Esse querer desejar comprar alguma coisa e você poder... é para você, mas você está vivendo para Deus. Deus está nisso. Você teve um filho, tá bom, mas também é para Deus. Tudo que você produz aqui, você vive para Deus, porque Ele te comprou, você é dele agora. Agora continua a leitura, olha lá. Assim, agora como é que eu tenho que ver as coisas? Olha, assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. O que é conhecer a segundo a carne? Qual é a visão que a gente tem das pessoas? A gente só olha as pessoas externamente e só conhece elas segundo a carne, mas eu tenho que ter uma outra visão das pessoas.
eu tenho que aprender a vê-las no Espírito. Nós somos irmãos na fé, somos. Então, quando eu olhar para você, eu não tenho que atentar somente na sua aparência física, no que você é, no que você faz. Eu tenho que começar a te enxergar como um cidadão dos céus, no Espírito, um filho de Deus aperfeiçoado. Eu não posso olhar a vida da igreja só segundo a carne, o que tem, o que não tem, se aquele fala muito, se aquele fala pouco, se aquele gosta do meu jeito, se aquele não gosta. Não, isso tudo é uma visão antes da cruz humana, terrena. Eu tenho que olhar agora como aquele homem interior salvo no Espírito, pessoas salvas. Tem que mudar minha visão. Porque se eu ficar com essa visão só de olhar o lado exterior, eu vou ver defeito das pessoas. Eu não vou ver que ela tem virtude. A nossa tendência natural é só ver defeito, nunca valorizar ou ver se a pessoa tem alguma virtude. É só ver o erro, ver o lado manchado dela, que é o lado exterior, e não ver que dentro dela tem um homem nascido de Deus, um homem espírito. Se a esposa começar a enxergar o marido assim, ela vai ver os defeitos do marido, mas lá dentro tem um homem interior salvo, que está crescendo, se desenvolvendo, glória a Deus. Vai saber suportar e ter paciência com ele. Se o marido olhar para a esposa, vai ver os defeitos dela, talvez pôs muito sal na comida, né? Ela gosta de muito sal, ele de menos sal, já viu, né? Pôs muito sal. Não, ali dentro tem um ser celestial, salvo. Então você vai ter mais paciência, vai ser um pouco difícil, né? Mas vocês estão entendendo? Então não veja a igreja como aquele que tem mais cabelo, que tem menos cabelo, aquele que vem daquele jeito, aquele que tem carro, que não tem carro. Isso não faz parte. A ninguém fique vendo segundo a carne. Como é que eu tenho que ver? Ver segundo o Espírito. É um monte de gente salva que está na igreja. Seres celestiais, seres espirituais. Eu já os vejo aperfeiçoados por dentro. Quando você começar a ver as pessoas assim, aquela forma de querer julgar, criticar, desprezar, condenar, fazer juízo, ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Você vai começar a ver as pessoas melhores, de uma forma que Deus vê. Eu tive uma experiência essa semana. Agora no inverno escurece mais cedo, né? Já tinha escurecido, aí alguém bateu lá, tum, 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 no meu portão. Tinha um homem magro, alto, numa miséria total. A carne falava assim, nem aparece, né? A carne falava assim, nem aparece, daqui a pouco ele vai embora. Mas lá no Espírito falava, olha, como Jesus chegaria a ele? Aí então eu abri a porta, pus a cabeça assim, pois não. Aí ele veio pedir uma coisinha, eu falei, pode ser 1 litro de leite? Então, o que eu fiz ali? A gente não deve falar nada da gente. Mas no Espírito, Jesus não trataria ele. Não vai abrir a porta, é um cara chato, também de engano. Que a gente faz, não faz? Primeira coisa que a gente faz isso. Aí eu fui lá, cheguei perto dele, olhei para ele, aquele cara magro. Aquela roupa que não lavava há muito tempo. Eu falei, peraí um pouquinho. Fui lá, peguei 1 litro de leite, pus um saquinho e dei para ele. Era isso que Jesus faria. Vocês estão entendendo? Deixa o homem interior se externar. A gente fica tão nervoso com a carne, com os direitos da carne, os juízos da carne, com esse mundo que a gente tem direito e não tem, e tem que ser assim, ele não é assim. A gente fica numa panela de pressão da alma. Deixa o homem interior vir para fora, você vai ter uma vida melhor, mais tolerante, mais paciente, mais livre, mais em paz. A ninguém julguei segundo a carne. Então a igreja não é só você me ver como eu sou, olhar para você, é ver você no Espírito. Estou vendo aqui, vai, um monte de seres celestiais presos numa prisão carnal no corpo. Mas são seres eternos, filhos de Deus, nascidos do alto, cheios de problemas da carne, porque a terra é problema carne, mas libertos no Espírito, salvos, herdeiros de Deus, habitação do Espírito de Deus, justificados e que nunca vão perder a salvação. Essa é a igreja.
Essa é a igreja. Então ele fala, vamos ler de novo, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos segundo a carne, já Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então o que é conhecer Cristo segundo a carne? Então eu tenho que entender que Jesus não é mais aquele Jesus que andava em Nazaré, preso num corpo físico, limitado. Ele não é, eu não vou cantar. No meu barquinho está Jesus de Nazaré, inspirado naquele texto que eles estão no barco, está aquela tempestade, e Jesus está dormindo, e os discípulos, Jesus acorda, não se te dá que pereçamos. Aí Jesus acalmou a tempestade, eu estou aqui numa tempestade, Jesus está no meu barquinho, Jesus me socorre. Jesus não está aqui mais fisicamente, fazendo aqueles milagres, multiplicando o pão, acalmando a tempestade. Aquele Cristo, aquela visão do Cristo antes da cruz, é muito bonita, mas ele não é mais aquilo. Ele ressuscitou, ele já está num corpo glorificado, ele ressuscitou num corpo glorificado. Os discípulos estão trancafiados no cenáculo, ele atravessa a parede, ele aparece no meio deles, passa já convosco, não precisou abrir porta, janela, abrir telhado. Ele já está com um corpo de uma outra dimensão, aparece no meio deles, fala com eles, e depois desaparece da vista deles, entra numa outra dimensão. Então eu não vejo mais Jesus, olha, vai multiplicar o pão, ele pode fazer isso, pode. Mas agora nós vemos Jesus no trono, glorificado. Aquele de Nazaré já passou. Eu não posso ficar com aquela mentalidade dele, passa por aqui, Senhor, oh Senhor, entra na minha casa. É um monte de música que canta aquele Jesus andando pelos caminhos, aquele Jesus fisicamente que comia, bebia, não é? Tem uma música aí que a minha esposa ouve, deixa eu entregar ela aqui. Ela põe lá na net, lá naquele louvor, ela fala, não é possível que você está ouvindo isso. Eu quebro o pau com ela lá. Mas não é quebrar pau. Fala, olha a mente, tem que renovar, né? O que canta lá, que é a minha casa, não, entra na minha casa, minha família é tua. Que tua nada, se ninguém se converteu, não é, gente. Ele não vai entrar dentro da tua casa, ele não está mais nessa dimensão. Vocês estão entendendo? Eu não posso nem ver Cristo segundo a carne, aquela mesma visão de Cristo, Jesus de Nazaré. Não, ele fez tudo aquilo, mas ele ressuscitou. Ele está à direita do Pai nas alturas, glorificado. Entende? Ele está resplandecente. É esse Cristo que eu vejo agora. Agora a visão antes da cruz, ele está sempre assim, toca nas vestes. Toca nele, limpa o leproso. Aí você vê um monte de campanha tocando nas vestes. A pregação sobre Jesus é o Jesus que está ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazendo a mesma coisa. Ele está aqui agora passando, toca na veste dele. Olha, a mulher tocou na mesma pregação que não tem mais sentido para quem conhece o Evangelho. Está entendendo ou está meio esquisito isso? Não tenho mais visão do barquinho. Entende isso? Da multiplicação do pão, dos 2 peixinhos. Tocar nas vestes dele, aquilo já passou. Agora ele foi glorificado. Então Paulo fala assim, eu não posso ver as pessoas segundo a carne, eu tenho que vê-las segundo o Espírito. Olha lá o que ele diz, verso 16, assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, o período que ele teve aqui na terra, já agora não conhecemos ele deste modo, a nossa compreensão dele depois da cruz. E assim, se alguém está em Cristo, olha a nova criação, é nova criatura. O passado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós somos incluídos, nós morremos com Cristo para os rudimentos do mundo. Nós morremos para a religião, nós morremos para a velha aliança, para a lei, para aquela religião judaica da velha aliança. Tudo aquilo acabou na cruz. E nós ressuscitamos com ele. Então vamos voltar ao texto lá. Colossenses 2,
Vamos ler de novo agora. 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, nós morremos, meus irmãos. Estamos numa outra dimensão, nós somos espírito. Como você vai voltar às mesmas ordens da religião? As mesmas ordenanças da velha aliança? Como você vai se submeter às mesmas ordens dessa religião falsa que quer pôr você debaixo do jugo e da escravidão? Olha lá. Se morresses com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês vão se sujeitar de novo às ordenanças? Quais? Não pode tocar isso, não pode tocar aquilo, não pode fazer isso, não pode. Segundo preceitos e doutrinas dos homens. Então, o que é o asceticismo? Vamos para o verso 23. Lá na metade do verso 23 está assim: falsa humildade e rigor ascético. Rigor ascético. O que é a palavra, quer dizer a palavra rigor? Se tratando de religião, presta atenção. Rigidez, o povo ser tratado com rigidez, com dureza, com severidade, com grande disciplina. Então, o que Paulo está querendo dizer? O que é o asceticismo? O que nós falamos esse tempo todo, toda a doutrina que traz medo, que te escraviza, que te domina, que te traz sofrimento, que você tem que pagar preço, que Deus fez a parte dele e te deixou uma carga de 50%, e você tem que fazer os seus 50%, e se você falhou, você está condenado e perde a salvação. O asceticismo é toda a doutrina imposta que lhe causa sofrimento, domínio mental, enche você, não pode isso, não pode aquilo, não pode, de rudimentos de religião, proíbe você de um monte de coisa que te traz sofrimento, deixa você enclausurado dentro de uma igreja, não deixa você pensar, enche você de ordens e você tem que cumprir. E você tem que pagar preço. Aí vem o Deus da barganha. O que é o Deus da barganha? Quer me dar uma aula? Pode vir aqui. No falso evangelho, você tem um preço a pagar, a doutrina do pagar preço. Então, Deus da barganha, você já aprendeu muito, é aquele Deus que, primeiro eu tenho que fazer uma oferenda para Ele. Dar uma oferta, dar dinheiro, dar coisas para Ele. Aí Ele vai avaliar o que eu dei, e se agradar a Ele, Ele vai me beneficiar. Então daí que vem a doutrina do pagar preço, dos sacrifícios, de dar tudo que tem. Eu sou obrigado a dar dinheiro, eu sou obrigado a ser dizimista. Tudo tem um custo, Ele fez a parte dele, e a minha parte penosa eu não consigo cumprir, é muita ordenança na minha cabeça. Não é? Até um tempo atrás, tinha uma igreja aqui no Glicério, que proibia as pessoas de ter televisão em casa, não é verdade? Você lembra disso? Quem tinha televisão em casa, não só do Glicério, uma também que põe véu, era proibido ter televisão. E eles punham outdoor aqui na cidade. Televisão, a imagem da besta. Só que todas elas, olha, eles destruíram a vida de tantas crianças, de tanta gente. Eles proibiam de jogar bola, proibiam de aniversário, proibiam de tudo. Não proibia? Só que o tempo passou, agora veio a internet, os celulares, os monitores, e a televisão não serve mais para nada. Hoje em dia você tem uma telinha aí, que você anda com ela para baixo e para cima, e eles estão na imagem da besta agora é útil para eles. Não é? Antigamente era a televisão, agora as telas que tem agora são muito mais aperfeiçoadas. E uma criança com um celular na mão entra em tudo quanto é coisa do mundo. Só que eles estão aqui agora. E proibia as pessoas, as coitadas das mulheres, não podia cortar o cabelo. Uma vez eu fui visitar uma irmã, o cabelo dela ia quase até o joelho. Ela vinha com aquele cabelão e ela dizia assim para mim: uma irmã me revelou que o meu cabelo tem uma grande unção. E não cortava o cabelo há anos, coitado. Coitada dela, quando ia tomar banho, ia dormir, ou ia se relacionar com o marido, aquele cabelo, aquela coisa toda. Tinha uma unção. Já expliquei para ela, não tem, minha irmã, isso é tudo religião. Então proibiam as mulheres de cortar o cabelo.
As mulheres eram obrigadas só a usar saias bem compridas, não é? Roupa de manga. Eu ouvi num programa de televisão de uma igreja glícia, a mulher do missionário, dizendo que quando ia se relacionar com o marido tinha que ser de roupa e no escuro. Olha só, não podia rapar as axilas, não podia se depilar. Você não ouviu isso? Não falaram mil e uma? Eu ouvi isso no rádio, num programa de uma rádio, eu ouvi isso. Por que o homem só tem que usar paletó e gravata para entrar numa igreja? Paletó e gravata não é de país tropical como o nosso, entende? Então, maior calor, está o pastor lá com paletó e gravata, naquele quadrado. Se ele for gordinho, vai suar pra caramba, vai ficar melado de suor. Mas é santidade. Naquele púlpito não pode subir se não tiver paletó e gravata. E um monte de proibições dizendo que isso é santidade. No fim, é um monte de escravidão que foi posto na cabeça das pessoas. Não pode comer certa comida, não pode isso, não pode. Você tem um parente, ele é espírita, faz um aniversário, chama você num sábado para ir lá. Não, ele é espírita, tem demônio, você não tem comunhão com trevas. O que tem visitar um parente que é espírita? Você é de Deus, você é salvo. Qual a esperança dele conhecer o evangelho se não é você entrar na casa dele? Entende isso? O evangelho falso separa as famílias, separa, não pode ir na casa de ninguém porque é macumbeiro, não pode visitar parente, põe uma inimizade na cabeça, é tudo perdido, estão cheios de demônios meus parentes. E vai arrancando a pessoa da sociedade, vai ficando bitolada com aquela cabecinha dentro da igreja, não pensa mais, fica bobado, acha que Deus é só aquilo. A vida dele é ficar enfiado dentro da igreja, cheio de ordenanças na cabeça. E quando vê, é tudo perdido, é tudo Jezabel, é tudo gente contaminada, é tudo ímpio. Nós somos muito santos, é tudo ímpio. Você já não viu isso? Agora a coisa está bem expansiva. Mas até uns 30 anos atrás era uma escravidão viver dentro de uma igreja de lei, sim ou não? Você deve ter aprendido isso. Então é aquele monte, o asceticismo, eles controlam a tua vida por ordenanças e ditam o que você tem que fazer, e tudo é pecado. Você não pode sorrir, você não pode fazer nada, você tem que viver enclausurado dentro de uma igreja. Isso é ser santo, não pode pôr certa roupa. O homem não pode pôr certa roupa. Até um tempo atrás, nessas igrejas não podia jogar bola uma criança. Quantas crianças tiveram a sua infância destruída pelos pais? Nunca levaram os filhos num circo, coisa que nem tem mais, num cinema, porque tudo era o diabo, tudo era demônio. Entende? Tudo. Criança não podia jogar bola, gente. Um menino doido para jogar bola. Você vê aquela menininha pequenininha, não teve nem opção, um saião até o pé, e quando ia na escola aquele frio, tinha que ir com aquele saião, porque mulher não põe calça. Depois, quando tem 13, 14 anos, some da igreja, odeia estar dentro de uma igreja assim, porque teve a infância destruída pelas proibições, pelas ordenanças. E as crianças nem entendem o que é Jesus ainda. Eles têm que se converter mais lá na frente, ter um encontro com Jesus. Aí o pai com aquela mentalidade, o pai e a mãe com aquela mentalidade de lei, proíbe a criança de tudo, escraviza a cabeça dela. Ela fica atormentada, ela vai na escola, é tudo diferente. Meu pai e minha mãe querem me obrigar a isso. Atrapalha a vida deles, e muitos deles crescem, nunca mais quer saber de Deus nem de igreja, porque foram atormentados quando crianças. Não pode, não pode, não pode. Você é livre para pensar. O evangélico tem que ser inteligente. O crente verdadeiro tem que pensar, analisar, conhecer o evangelho, conhecer as coisas, ser inteligente em todas as áreas da sua vida. Olha lá. Segundo preceitos e doutrinas do homem. Então o asceticismo é justamente isso, essa doutrina que causa sofrimento, que o Deus se tornou um Deus de barganha, encheu você de proibições, e encheu você de um monte de obrigações. Se você não cumprir as obrigações e não praticar todas as proibições, você perdeu a salvação, vai para o inferno, você é ímpio, você está perdido. É o asceticismo, que explora as pessoas financeiramente. Presta atenção. Se você não deu o dízimo, olha lá, o dízimo é uma coisa da velha aliança. No Novo Testamento não tem uma ordenança,
Nem Paulo nunca pediu dízimo para ninguém. Eu preciso de recursos para pagar o aluguel aqui da igreja e manter as coisas. Eu preciso, mas preciso falar a verdade. Quem fala assim não tem muito recurso, mas pouco importa. Mas não tem um verso na Nova Aliança que você é obrigado a pegar 10% da tua renda e dar para a igreja, que aquilo é obra de Deus. Você vai entregar aquilo na mão de homens, e vocês, esses homens na televisão, viraram tudo politiqueiro, ficaram bilionários com dízimo de empregadas domésticas, pessoas simples, milhares e milhões, enriqueceram eles todos. Se não der o dízimo, vai perder a salvação, vai para o inferno, você é do diabo. É do asceticismo que vem essas coisas. Vem ou não vem? Então o asceticismo estava ali dentro da igreja dos Colossenses. Só para terminar, vamos lá, só mais uma coisinha. Então o que é o rigor ascético? É a igreja ser tratada com rigidez, dureza, severidade, grande disciplina. O asceticismo é tudo isso que traz sofrimento. Agora ele diz assim, ó, olha o final do verso 23. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, mesmo que você esteja cheio de proibições, cheio de coisas que você não pode fazer, submetido a um jugo tão pesado como esse, não mata a tua carne, você vai ter a mesma vontade de cobiçar, você vai ter a mesma vontade de mentir, de enganar. A panela de pressão está aqui dentro. Você está, ó Deus, que santidade, glória a Deus, rabababa, aleluia, Senhor. Mas o veneno está dentro de você. A vontade de cobiçar, de transar, de fazer coisa errada, de xingar os outros, de ter ódio. As ordenanças não matam a sensualidade, aquilo que a carne produz, não mata. Pode encher a pessoa de regra, mudar a forma dela vencer. A natureza terrena não é morta por essas coisas, é tudo uma farsa. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou fazer tudo que eu quero? Não, pelo contrário. Cristo te libertou da religião, Ele te libertou de tudo. Mas agora eu tenho sabedoria de Deus, eu tenho que avaliar as coisas de acordo com a mente de Cristo. E a mente de Cristo é o Evangelho. A pessoa fala assim, agora não perde a salvação, então eu vou beber, vou prostituir, não perde a salvação mesmo. Só quem não entende o que é a graça de Deus é que fala tamanha besteira. Deus me libertou, me pôs em liberdade, agora eu pego essa liberdade que Deus me deu, e voluntariamente eu vou me submeter a Deus. Por tudo que Ele fez por mim, eu vou me submeter a Ele de todo o meu coração agora. Livremente, sem imposição, sem regras, sem lei, sem ordens, sem obrigações. Por eu entender o que Ele fez por mim na graça, agora, Senhor, eu vou me submeter a Ti. Eu não vou fazer nada de errado, não porque eu sou proibido, eu até posso fazer, mas porque eu te conheci. Eu vivia mentindo, enganando. Não, eu tenho nova vida, eu sei quem eu sou agora, um ser celestial, um filho de Deus. Eu não quero mais mentir, eu não quero mais enganar, eu não quero mais ter ódio, eu não quero adulterar, eu não quero mais, eu tenho ódio dessas obras da carne. Vou me submeter voluntariamente a Ele, voluntariamente em não praticar aquilo que a carne quer que eu pratique. Voluntariamente, sem obrigação. Ele me pôs em liberdade, eu pego a liberdade que Ele me deu e voluntariamente me submeto ao que Ele quer, ao que o Evangelho mostra para mim, ao que o Evangelho pede e me orienta. Então vamos ler um texto aqui, 2 textos rapidinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 6. Vamos ler uma coisa interessante aqui. Vamos ler o verso de número 12. Esse texto aqui fala sobre a sensualidade. Ele vai falar que nosso corpo não é para se entregar para prostituta, nós não temos que viver em impureza, que o corpo é uma coisa de Deus, que o Espírito Santo habita em nosso corpo. Mas aí ele cita esse verso 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é uma coisa lista? É uma coisa que eu tenho licença para fazer. Então Paulo está dizendo assim, ó, nós não estamos mais debaixo de regras, não estamos mais debaixo de lei. Eu posso praticar todas as coisas, mas com o meu entendimento do Evangelho eu tenho que pensar o seguinte: convém eu praticar isso? É aceitável a um cristão eu praticar isso? É aceitável ao Evangelho eu praticar isso? Isso convém na minha vida espiritual com Deus? Se não convém, eu não vou praticar. Se não convém, não vai fazer parte da minha vida. Se não convém, eu não quero, porque eu me submeto voluntariamente a Deus pelo Evangelho. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então eu não vou viver desordenadamente, não é? Eu não vou viver erradamente, tudo atrapalhado. Não vou viver debaixo de escravidão, mas não vou viver erradamente. Eu tenho que viver uma vida limpa diante de Deus e dos homens. A minha liberdade vai se tornar uma vida limpa diante de Deus e dos homens. Olha lá o verso 12 de novo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Então quem conhece o Evangelho sabe até onde é permitido ir e até onde não convém ir. Ele sabe que ele tem licença para tudo, mas se eu fizer essas coisas, não condiz com a minha vida de fé e vai manchar a minha vida espiritual. Então eu não vou ter licença para... Eu me proíbo de fazer essas coisas. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vai aí mesmo aos Coríntios 1, capítulo 10, onde Paulo vai falar a mesma coisa. Depois você lê esses capítulos. Verso 23, 10, 23. Ele vai falar sobre o limite da nossa liberdade cristã. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas edificam. Então eu não estou mais debaixo de lei, de ordens. Eu estou livre. Pego essa minha liberdade e me submeto voluntariamente a Deus e analiso. É lícito fazer isso como cristão? É lícito fazer aquilo como cristão? Me é permitido como um crente a praticar isso ou não? Então vou fazer uma avaliação e ver aquilo que me edifica e aquilo que não me edifica. E aí eu vou fazer a escolha de quê? Daquilo que me edifica. Vocês estão entendendo, queridos? Então nós estamos livres das ordenanças, livres das imposições dos homens, das leis, do jugo religioso, das ordens que a igreja quer pôr sobre a minha cabeça. Eu morri para todas essas coisas. Eu morri para a velha criação, morri para a religião. A igreja cristã não é uma religião. Cristo não é fundador de nenhuma religião. Nós somos do Evangelho da graça de Deus e nada além disso e nada a quem diz. Me libertou de tudo. Agora eu vou pegar a minha liberdade e me submeter voluntariamente dentro do meu conhecimento. Então você tem que avaliar o seguinte: de acordo com a estatura espiritual, um vai enxergar uma coisa, o mais adulto vai enxergar outra. Então o mais adulto tem que descer um pouquinho quando ele vê um irmão na graça que não entende bem e faz alguma coisa errada, não para julgá-lo e condená-lo, para auxiliá-lo. Vocês estão entendendo? Então, na igreja tem que começar no Evangelho da Graça há 6 meses. Ele ainda é um crente criança. O mais velhão adulto está muito tempo na frente. Então, como é que ele vai ajudar? Chega no nível dele, com jeitinho. Se vê praticar alguma coisa errada, porque ele não tem entendimento. Quando ele amadurecer no conhecimento, vai sozinho expurgar isso da vida dele. E a ninguém condenemos, a ninguém julguemos. Não seja juiz de ninguém, não seja um instrumento de condenação da vida de ninguém. Está bem claro isso? Recebe a palavra de hoje? Fale assim, amém. Vamos ficar em pé. E vamos fazer aquela breve oração. Feche os olhos se assim você desejar. E vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar nesta manhã linda, Senhor. Manhã de paz, manhã de sol, de alegria por dentro e por fora.
queremos pedir que o Senhor venha abrir o entendimento, todos quantos receberem este arroz com feijão, esta palavra do Evangelho da Graça, recebam vida, tenham os olhos do coração iluminados. Aqueles que viveram debaixo de jugo há tantos anos, quando ouvirem isso, sejam libertados pelo conhecimento da verdade, Senhor. Nós acreditamos que a voz, essa única voz, simples voz, vai chegar longe. O Senhor vai levá-la a muitos corações que serão libertos das ordenanças, dos jugos da escravidão. Crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Você diz amém.